Irmãos, a palavra que Deus nos dá para essa noite está em 1 Samuel 14, versículo 13. 1 Samuel 14, versículo 13. 1 Samuel 14, versículo 13. Só o versículo 13. Que nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor tem para falar para conosco o que Ele preparou para falar para com cada um de nós, o que Ele vai nos falar, o que Ele vai nos passar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, como é para ser, como não é para ser. Que sejamos nós disponíveis para poder ouvir o que o Senhor tem para falar para com cada um de nós essa noite. Ninguém está aqui por acaso, nem aqui nem na transmissão. 1 Samuel 14, versículo 13. Só o 13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajé de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajé de armas os matava atrás dele. Glória a Deus. Senhor, nos entrega em tuas mãos. Toma-nos em tuas mãos, fala conosco, tome nas tuas mãos, que eu não passe nada de mim, que eu não passe nada de mim, Senhor. Eu me rendo e me entrego em tuas mãos, Pai. Cada um que está aqui, que nada venha tirar a atenção do teu povo, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Equipamento de som, tudo, Senhor. Nos apresenta, nos entrega em tuas mãos, Pai. Fala conosco, fala com cada um de nós, Pai. Porque não somos nada sem o Senhor, meu Pai. Obrigado por esse encontro, obrigado por estar aqui, Senhor. Te glorificamos e bendizemos essa noite, meu Pai. Glórias a Ti, Senhor. Tem palmas para o Senhor. Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso para com cada um de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele está sempre conosco. Né? Glória a Deus, aleluia. E Jonatas, filho de Saul, ele saiu, né, com o seu escudeiro atrás dos filisteus. Ele tinha fé em Deus, que ele iria conseguir a vitória. E nessa fé ele foi. E nessa fé ele conseguiu a vitória. Ele, o seu escudeiro, diante daquele exército. E Deus entregou a vitória para ele. Porque antes de sair, se você pegar um pouquinho mais atrás, você vai ver a fé que ele teve. Que o Senhor ia na frente, que o Senhor iria dar vitória para com eles. Que o Senhor iria honrar eles. A fé dele aqui, irmão, é muito grande. Por isso que ele foi só os dois. Saiu, não falou para ninguém, para o seu pai, para ninguém. Por quê? Porque estavam os três: ele, o escudeiro e Deus. Deus era com eles. Deus estava com eles. A fé dele era tamanha que ele não olhava para o tamanho do exército, mas sim para Deus. Ele não falava: eu e meu escudeiro não vamos, porque não, ele foi. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E ele tinha certeza que Deus iria entregar a vitória. Deus deu o sinal, ele fez o que era para ser feito, e a vitória veio para as mãos dele. Independente do tamanho, independente das circunstâncias, independente de quem era o exército, ele foi e o Senhor deu a vitória. Ele foi e Deus deu a vitória para com ele. Ele não olhou para os obstáculos, não olhou para as barreiras, porque Deus era com ele. Aquele mesmo Deus lá atrás que era com ele, que entregou para ele a vitória. Se você ler aqui, você vai ver que Deus entregou a vitória para ele. É o mesmo que fala conosco nesta noite. É o mesmo que trouxe você até aqui e você até aqui. É o mesmo que quer fazer na minha e na tua vida. Entregar bênçãos, entregar vitórias. Mas o ponto somos nós. Queremos estar
preparados para receber essas vitórias e essas bênçãos. Primeiro, ele tinha uma fé grande em Deus, porque ele sabia o Deus que ele tinha. Se ele sabia o Deus que ele tinha, o que Deus iria fazer, porque ele conhecia Deus, porque ele tinha experiência com Deus, e ele era temente e obediente a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Temente e obediente ao Senhor. Quando você tem essa fé para com Deus, é porque você está perto de Deus, e você sabe, você conhece o seu Deus. Para que isso aconteça, tem que existir uma entrega. Porque quanto mais eu me entregar, eu me aproximar, mais Deus vai se aproximar de mim, e vai me mostrar o que Ele quer fazer na minha vida, e que eu possa confiar. Não importa as circunstâncias, eu posso confiar. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é por mim, Ele está comigo. Onde eu vou, Ele está comigo. E eu quero obedecer a Ele. Eu quero ser da forma como Ele quer que eu seja. Porque para ser desse jeito, para conseguir, no caso que aconteceu com Ele, eu tenho que buscar, eu tenho que negar a mim mesmo para chegar a esse ponto. Dessa tamanha fé. Para que isso aconteça, irmãos, eu tenho que estar cada dia mais perto de Deus. Eu quero que Deus faça no mesmo nível que Ele fez com Ele, que Ele faça comigo. Então que eu desça, que eu faça o que Deus quer que eu faça, porque Deus vai fazer. O sobrenatural na minha e na tua vida vai fazer, vai fazer. Só que Deus, Ele tem que ser o Deus daqui. Ele tem que ser o Deus que Ele sabe que Ele vai falar e eu vou fazer. E principalmente, irmãos, hoje em dia, mais do que nunca, eu tenho que querer esse Deus na minha vida. Não só da glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus vê o nosso coração, Deus conhece, Deus sabe. Ele está falando assim por quê? Porque alguma coisa ainda precisa ser tirada para fora. Alguma coisa ainda precisa ser moldada. Precisa. Deus vai usar, como Ele já falou que vai usar, sim, Ele vai usar. Ele vai abençoar, sim, Ele vai abençoar. Só que Ele tem as suas maneiras de abençoar, Ele tem as suas maneiras de usar, Ele tem as suas maneiras de trabalhar na minha e na tua vida. Como Ele vai trabalhar na tua vida? Como Ele vai te moldar do jeito que Ele quer? É do jeito dele, não é do meu. Então se eu falo porque vivemos momentos, irmãos, onde Jesus está voltando, e eu não estou aqui mais, não dá tempo mais de eu querer ficar brincando se eu quero Deus, se eu não quero, se eu quero subir, se eu não quero. Não temos mais esse tempo. Se eu quero servir, se eu não quero. Deus chamou, Deus escolheu, Deus quer fazer. Já imaginou chegar aqui e aquela porta está fechada? Quem já imaginou? Deus, Ele quer fazer. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, no seu infinito poder, Ele olhou para nós e nos escolheu para estarmos aqui, para nos abençoar, para nos levar para pregar a palavra dEle, para nos salvar. Deus quer nos salvar. Mas será que nós queremos essa salvação de verdade? Será que estamos nos aprontando para essa salvação de verdade? Será que a nossa hora chegar de hoje para amanhã, estaremos prontos, iremos para o seio de Abraão? O Senhor fala para conosco, irmãos, já há tempos Ele fala para conosco, Ele vem falando, porque Ele sabe como nós estamos, Ele sabe que tem que ser melhorado em nós. Então se Deus não tiver liberdade na minha vida para Ele entrar e fazer aquilo que Ele quer fazer, então eu tenho que rever algumas coisas na minha vida. Eu tenho que rever, de repente, se realmente eu quero. Eu tenho que parar para analisar. Todas as vezes que eu venho na igreja, eu saio daqui e vou embora. Se eu olhar para dentro de mim, o quanto já mudou, quanta luz de Cristo eu tenho em mim,
o quanto eu estou em obediência, o quanto eu quero ser usado, o quanto eu quero que Deus faça. Como que vai estar? Aí você vai ver. Aí você vai ver que precisa o quê? Precisa correr mais atrás. Então vamos correr, porque enquanto Deus está falando, está tudo bem. Pior você quando ele fica quieto e não fala mais. Eu não penso eu. Não penso eu que vou ficar aqui, vou ficar bem aqui, Deus vai ficar falando, eu vou ficar empurrando com a barriga. Eu vou. Não vai. Eu tenho que ter na minha cabeça que Deus, diante de todo o planeta, Ele me escolheu e me trouxe aqui, me tirou de onde tirou, me trouxe aqui, fez o que fez na minha vida, faz o que Ele faz todos os dias, livramentos que me deu, tudo, bênçãos que Ele me deu, glória a Deus, aleluia, vitórias que Ele me deu, filho, livramento para filha, para mim, para minha casa, para minha esposa, para meu esposo, enfim. O que mais eu tenho que fazer? Deu o único filho na cruz para provar o amor que tem para conosco, para que eu estivesse hoje aqui. O que mais eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer para entender que Deus, diante de um monte de gente, Ele me escolheu, a mim e a você, do jeito que nós somos, que quem nos capacita é Ele. Quem entra e faz a obra é Ele. Então, irmãos, naquele grande dia, depois que a porta se fechar, acabou. O Pai vai estar lá no seu trono soberano. Vai ter o lado esquerdo e o lado direito. Por qual lado você quer estar? glória a Deus, aleluia. Por qual lado nós queremos estar? Do lado que vai ouvir a taia, pé e mão? Ou do lado que vai ouvir vinde para o gozo eterno? Estamos hoje aqui, ó. Ó o ouro que temos em nossas mãos hoje aqui. Vocês têm noção do ouro que temos em nossas mãos hoje aqui? Qual é? A oportunidade de estar aqui ouvindo ao Senhor mais uma vez. E aí? Ah, mas o pastor, o senhor prega assim, só puxa a orelha, o irmão também, o fulano também, mas por quê? Porque, bom, o pastor é usado, o pastor Rafael é usado, eu me entrego, eu me rendo, que a vontade de Deus, ninguém fala no caso, da nossa parte aqui, é Deus quem fala. Glória a Deus. Ah, mas então certo é com Deus, porque se Deus está falando assim, é por quê? Porque é para falar. É porque Ele é para falar. Ah, mas eu vou lá pregar hoje, eu adoro puxar a orelha do povo. Eu vou lá puxar a orelha do povo. Não, irmão, não. Eu não conheço direito a vida de ninguém, que eu não conheço teu coração, não conheço nada. Eu só sei que Deus te ama, e Ele fala sempre que Ele te ama, Ele tem bênçãos e vitórias para entregar e salvação também. Glória a Deus. Então não fique impedindo o agir de Deus maravilhoso na tua vida, na nossa vida. Temos que parar e nos analisar. O tempo que temos de casa, de igreja, onde éramos para estar? Lá na frente. Já. Mas por que não estamos? Então, Glória a Deus, aleluia. por que não estamos? Porque aqui eu sou lá, você para por fora, aí o outro já. Deus tem que vir comigo. Deus tem que vir comigo. Embora comigo. Está comigo. Onde eu for, tem que estar comigo. Ele pode não estar quando você chama, mas acho que muita gente esquece, né? Ele está olhando lá de cima. O que eu faço, o que eu penso, se eu obedeço, se eu não obedeço. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe. Deus conhece. Deus fala sempre que Ele conhece cada um de nós. Deus fala assim, irmãos, porque Ele não quer que ninguém venha ser pego de surpresa. Se eu perguntar quem quer ser pego de surpresa aqui, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Aí você imagina, naquele grande dia, você está lá na porta. E a porta não vai se abrir. Como as 5 virgens. As prudentes entraram, as não prudentes
Agora, por que elas não entraram? E por que as prudentes entraram? Porque ficaram esperando dar 2 minutos para poder se arrumar? Não. A oportunidade que tiveram, como nós temos todas as vezes que viemos para cá, elas tiveram e aproveitaram. Fizeram aquilo que elas quiseram? Não. Fizeram aquilo que era para ser feito. Aquilo que o Pai gostaria que fosse feito. É por isso que fala: renuncie a si mesmo. Se não tem renúncia, irmãos, na minha vida, então alguma coisa está errada. Se eu estou aqui há 5 anos, 10 anos, enfim, e não tem renúncia ainda na minha vida, alguma coisa está errada. Temor, querer, principalmente Deus olhar para mim e ver que eu quero, em meio a tudo que eu estou passando, eu quero que Ele venha e faça obra na minha vida. Em meio a tudo que eu estou passando, eu estou me rendendo todo dia. Senhor, se eu me liberdade, entra na minha vida e faz a tua obra. Porque, irmão, você pode ter certeza, se Deus não tiver liberdade, Ele sabe, Ele conhece. Ele não entra, Ele não faz. Ele está ali, ó. Agora, por exemplo, Ele está... É o que Ele está fazendo. Aqui e aqui. Quem abrir e der liberdade, Ele vai entrar e vai. Caso contrário, Ele não invade. O inimigo, você dá uma brechinha assim, ele entra e detona. Ele entra e detona. Às vezes, como que está a casa? Minha casa de perna para cima, meus filhos, por quê? Peraí, você é de Deus? Você serve na casa de Deus? Você canta, você faz isso, você faz aquilo, o inimigo está se andando na tua casa, por quê? Porque deu brecha. Porque não vigiou. Do jeito que veio na boca, mandou. Aí, Então temos nós, estando nós sempre, todos os dias, Senhor, eu me rendo em tuas mãos, me ajuda a ser como o Senhor quer que eu seja, para que o inimigo não venha ter mais brecha na minha casa. Eu como esposo, eu com minha esposa, minha família. Me ensina a vigiar, Senhor. Me dá vigilância, me dá discernimento, Senhor, para que o inimigo não venha me enganar, Senhor. Senhor, toma posse da minha casa. Eu não aceito que o inimigo entre, que o inimigo venha perturbar, que o inimigo venha tentar. Eu não aceito, Senhor. Meu irmão, Jesus te deixou autoridade. Você tem autoridade na tua casa, tem que ser abençoada se você tem autoridade. Se você tem, não, o que você tem, detalhe é usar a autoridade. Se você usa a autoridade, o inimigo não tem brecha na tua casa. Se você usa a autoridade, quando você percebeu que ele está por ali, você já... Entendeu? Você tem autoridade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se você negligencia a autoridade, por que você quer que o inimigo entre? Deus já falou, você tem autoridade, nós temos autoridade. O ponto é, eu não tenho que aceitar que Satanás fique se andando na minha vida, na vida do meu filho, da minha filha, enfim, eu não tenho que aceitar. Eu não tenho que aceitar. Levanta a mão, Senhor, eu não aceito aqui, expulsa. E Deus vai fazer. Você vai sentir arrepio, sempre que aparecer, você vai sentir arrepio. Mas por quê? Porque ele está ali. Deus está te ouvindo. Então aí você tem que orar mais ainda. Não te aceita que vaza da minha casa. E ele vaza, ele vai embora. Agora, se Deus fala e eu não faço, eu não coloco em prática, aí... Aí depois acontecem situações que não precisava acontecer, passa por coisas que não precisava passar. Por quê? Porque às vezes a gente não vigia. Então eu já falei uma vez e torno a repetir. Você aqui, você tem patente, então use a tua patente. Você foi chamado por Deus
Não deixe o inimigo entrar na tua casa, não deixe o inimigo ficar perturbando a tua casa. A tua família foi Deus quem te deu. Mas às vezes Deus fala, ou porque foi o irmãozinho que pregou, porque entra no ouvido, sai no outro e pronto, acabou. Então, o que Deus vai fazer? E outra, se eu não uso a autoridade de Deus na minha casa, como que eu quero ser usado por Deus na casa dele? Não que eu quero ser usado por Deus, para Deus me usar para curar, para libertar, para pregar, para como? Não vai ter como. Se eu não uso a autoridade dentro da minha casa, como que eu quero orar pelas pessoas, para Deus libertar, para Deus curar? Já parou para pensar nisso? Não é? Então nós temos que parar para pensar nisso. Ele não tem que ter liberdade em nossas vidas, em nossa casa, em lugar nenhum, moço. Nós temos que vigiar cada vez mais e clamar ao Senhor dentro das nossas casas, para que coisas que acontecem, que estão acontecendo, que vocês sabem, não venham a acontecer mais, porque às vezes acontece porque por falta de vigilância e de não obedecer. E Deus não vai ficar falando a vida inteira. Não vai ficar falando. Como eu falei na rádio hoje, eu torno a repetir aqui, eu sempre falei, toda vez que eu venho no culto e que Deus fala para comigo, a minha responsabilidade com a minha salvação aumenta cada vez mais. Por quê? Porque não vai ter como eu falar, Senhor, eu não te ouvi naquele dia, eu não entendi. Não vai ter como. Não vai ter como, gente. Vocês não têm noção do que é você vir na casa de Deus, você ouvir Deus falar e Deus não colocar em prática. Eu quero a minha salvação? Eu quero obedecer. O inimigo se levantou, repreende, Senhor, me ajuda, estou com pouca força, Deus vem, Deus ajuda, tudo tem que ser feito, Deus faz. Porque Ele não quer olhar para você e ver que não tem como Ele te abençoar. Por quê? Porque Ele não está tendo espaço para Ele. Ele quer entrar, Ele quer fazer, mas como? Se eu não abrir minha boca, eu não peço de todo o meu coração. O tempo está acabando, irmãos. E sabe o que é o pior de tudo? O pior é que todo mundo sabe que o tempo está acabando, mas parece que não estou nem aí. O tempo está acabando e o povo está vivendo como se não fosse acabar. Glória a Deus. Aleluia. Como se não fosse acabar. Como se Deus fosse falar hoje, amanhã, depois. Irmãos, nós temos oportunidade de ouro, como eu já falei, nas nossas mãos, irmãos. Aleluia. É porque Deus está falando assim, porque Ele sabe, Ele conhece. O Pai puxa, Ele é porque Ele ama, Ele nos ama. Cabe a nós querer esse amor em nossas vidas. E como que eu quero? Quando eu falo, Senhor, toma posse de mim, me ajuda, abre o coração para Deus. Abre o coração para Deus. Senhor, eu sou assim, acontece isso, assim. Deus vai vir. Quando você abre o teu coração para Deus, você vai até Deus, abre o teu coração para Deus, porque você quer que Deus venha até você. Quando você quer que Deus se aproxime de você, você vai, você abre o teu coração. Meu Pai, é assim, Pai. Você vai falar, o Pai vai vir e vai te ouvir. Só que às vezes a gente ouve qualquer coisa na vida da gente, menos o Pai. A gente busca ouvir qualquer coisa, procurar conselho de qualquer um, menos o Pai. Então o pai fala, vai lá, conversa com o pastor. Não vem. Quer dizer, passa por situações que não era para passar, já era para estar bem longe no chamado, e não está. Não estamos. Deus é soberano em nossas vidas, irmãos. Não tem o que Ele não faça em nossas vidas. Ele deu vitória para Jonatas, e que dá vitória para você também. Ele não olhou para a quantidade do exército que tinha. Ele foi porque ele sabia que Deus ia fazer. Então que nós possamos fazer a mesma coisa. Não ficar olhando mais para o lado, não ficar olhando mais para o que os outros falam, não ficar olhando mais para aquele que o inimigo usa para falar. Ele fala, eu vou atrás dele porque ele está falando. Não, olhar para Deus. É para olhar para Deus. Você pode ver, o púlpito é na onde? O púlpito é aqui na frente, então eu tenho que olhar para, não para o lado. Jesus, Ele nos usa, Ele está aqui falando conosco.
Ele está aqui falando conosco, falando comigo e com você. Ele ama cada um de nós aqui. A cruz, não devemos esquecer da cruz. Se nos lembrássemos mais da cruz, talvez nós passaríamos mais a valorizar o que Deus traz para conosco e correríamos para os pés do Senhor, para os pés de Deus, que é o lugar mais alto onde devemos estar. Eu tenho que estar ali, eu quero estar ali. Tem que haver um querer na minha vida em relação a Deus. Não adianta eu querer falar da boca para fora, repetir sobre o que o outro está falando. Não, Deus quer olhar para mim. Deus quer olhar para mim, quer ver que realmente eu quero Ele na minha vida, eu aceito o plano dEle na minha vida. Ele me chamou, eu aceito o chamado dEle. Mas Senhor, eu sou assim, eu quero que o Senhor entre e tire de mim tudo que atrapalha, me atrapalha de estar perto do Senhor, tudo que me atrapalha de te obedecer. Enfim, fala você com a tua boca. Deus vai ouvir, mas é só pedir. É só pedir. Deus não te chamou para você falar e não fazer o que você quer, não te ajudar quando você precisa. Não, ao contrário. E Ele sabia que não ia ser fácil, mas Ele está conosco. Ele está com cada um de nós. Ele nos entende. Jesus desceu, foi humano para nos entender. Ele sabe, o ponto sou eu, então me render e querer a ajuda dEle. Que eu estou no caminho, sim, eu estou no caminho, mas eu estou olhando às vezes para quem não está no caminho de Deus. Eu estou ouvindo às vezes quem não está no caminho de Deus. Eu busco conselho às vezes de quem não está no caminho de Deus, mas não busco do pastor, não busco de quem é de Deus. O Senhor não vai ficar falando conosco, Ele não vai ficar, faz isso, fulano, não vai. Para conosco não, ou eu me posiciono como Ele quer, entendo, eu me posiciono, então vai ser fácil. Não vai ser fácil. Quanto mais eu querer, o inimigo se levanta, ele vem, mas Deus está comigo, e vamos embora e deixa Deus fazer a obra. É que eu tenho que entender que não é para sair, é para continuar. Não é para sair. Por mais difícil que esteja, Ele nos renova. Não tem problema na minha, na tua vida que Ele não faça, não tire. Não tem. Pô, Ele que criou o mundo, o que é impossível para Ele? Não. Ele que criou a mim e a você, o que é impossível para Ele na minha e na tua vida? Nada. Ninguém nos conhece melhor do que Ele. Foi Ele quem fez. É Ele que nos sustenta, é Ele que sobra em nossas narinas. A dor que você tem, o problema que você tem, seja o que for, Ele vem e tira. Ele vem e tira. Agora há pouco eu estava sentado aqui, estava percebendo que minha barriga estava ficando meio ruim. Eu levantei e fui lá na frente, acho que o Jonathan viu. Eu peguei o copo, orei e pedi para o Senhor. E tomei a água. E aí, cadê? Foi embora. Acabou. Mas por quê? Porque eu fui até o Pai e eu pedi. E todas as vezes que eu faço isso, Ele me atende. Todo domingo lá em casa, gente, eu tenho uma garrafa d'água desse tamanho assim. Eu pego, apresento a Deus, oro, como o pastor ensinou, e deixo em cima da geladeira e coloco na água ali. E toda vez que eu vou dormir, de manhã cedo, às vezes eu pego, quando eu não passo a linha nela, eu dou um copo de água para ela, um pouquinho de água para ela. Deus está falando comigo o que Ele quer fazer na minha vida. Então não cabe a mim deixar Ele lá na igreja e não ter no meu Pai, no meu dia a dia, na minha casa, junto comigo ali. Ele quer estar comigo. Como é que eu não vou querer que Deus esteja comigo? Se Ele quer estar, Ele quer fazer. Se eu não quero, então como assim? O que eu estou fazendo aqui então? É Deus quem fala. Quero estar com você todos os dias. Eu vou sair na rua, peço para Deus estar comigo. É só fazer, é só pedir. É o que Ele quer. É o que Ele quer, estar conosco. Mas vai de mim querer Deus na minha vida, cada vez mais. Mas querer que eu fale aqui, ó. Querer aqui. Aqui. Está na hora de querer Deus aqui.
juntinho com a gente. Glória a Deus, aleluia. Lá em casa, onde eu for, eu não vou sem o Senhor, meu Pai. Eu não vou sem o Senhor. E Ele faz em nossas vidas. Ele faz, mas vai de mim querer. Vai de mim, a partir de hoje, estar no posicionamento que Deus quer que eu esteja. Porque se não houver rendição, irmãos, não tem salvação. E se não houver transformação, também não tem transformação. Não tendo transformação, não tem também salvação. E Deus não vai usar. E todo mundo aqui, ó, Deus quer usar. Todo mundo aqui foi chamado para ser instrumento. Todo mundo aqui, quem está assistindo aqui também. Não se esqueça, você foi chamado para ser instrumento nas mãos de Deus. Nunca se esqueça disso. Mas olha, você se render e deixar Deus fazer e te usar, do que continuar como está e acabar onde não quer. E Deus não quer. Deus só tem o melhor para nós. Tem um lugar para cada um de nós, uma cadeira para cada um de nós no céu, pronta para aquela grande ceia. Mas vai de mim. Vai de mim. Tem que renunciar a mim, tem que renunciar a mim. Enfim, durante o trajeto para chegar do outro lado, para receber a bênção e receber a vitória, a transformação acontece nesse trajeto. Em meio a quedas, enfim, em meio ao agir de Deus. Porque eu estou começando aqui de um jeito, eu vou passando por aqui pelo caminho. Quando chegar do outro lado, eu vou estar transformado como morador do céu. Porque se eu quero ir para o céu, eu tenho que começar a pensar e me comportar e ser um morador do céu aqui na terra, estando aqui na terra. Essa é a transformação de Deus na minha e na tua vida, na nossa vida. Nos transformar em moradores do céu. Como o céu é dele e ele é santo, eu não vou subir para lá do jeito que eu quero. Então essa transformação tem que acontecer na minha vida. É por isso que existe o me render a Cristo. Então, eu quero ser um morador do céu, eu tenho que me render, senão eu não vou ser. As pessoas ficam olhando para mim na rua e ver o brilho de Deus na minha vida. A diferença na minha vida. O povo hoje em dia está dentro da igreja, parece que eles querem imitar quem está lá fora. Parece não, eles querem, né? Alguns querem imitar quem está lá fora. Esse dia o Fernandinho estava falando isso. Você não vê ninguém lá de fora do funk, do coisa, querer se vestir como os da igreja. Mas os da igreja, eles querem imitar em tudo como de fora. Mas não, por que isso acontece? Porque tem cadinho de carne nele, em nós. E essa carne tem que sair fora, para que o Espírito venha a ser maior em nossas vidas, para que Cristo venha a ser maior em nossas vidas. Então eu tenho que me vigiar da maneira como eu sou, como eu falo, como eu penso, enfim. Deus quer entrar para transformar por completo. E como eu falei na rádio hoje, eu estou a repetir que Deus não trabalha pela metade. Nunca se esqueça disso. Nunca. Eu quero que Deus salve a minha família. Então, tudo que Ele mandar você faz, Ele vai salvar. Mas não faça pela metade. Faça por completo. Ei, Jesus não falou que ia ser fácil, mas, como já foi dito aqui, vai valer a pena. Vocês podem ter certeza disso. E também tem aquele detalhe que nós não estamos sozinhos, né? Aquele que nos renova, nos restaura, nos liberta, nos levanta quando caímos, traz para nós quando nós não temos. Ele está conosco. Ele usa quem quiser usar para trazer para nós aquilo que nós precisamos. Por isso que nós temos que ser cada vez mais obedientes e fiéis a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. A esse Deus poderoso. Olha lá fora, quanta coisa acontecendo, pandemia, um monte de coisa. E nós estamos guardados debaixo das asas de Deus, do Senhor. Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos protege. Já parou para você pensar nisso? Ele é conosco. O que tiver que Ele permitir na nossa vida, Ele vai permitir. Mas quando não, estamos nós abençoados, guardados por Ele. Cai ao meu teu lado, 10 mil direita, mas tu não serás atingido. Mas para continuar assim, eu tenho que ser como Ele quer que eu seja.
Ele tem bênçãos vitórias para entregar. Mudanças a fazer a partir de hoje. Mas tudo vai de mim. Ouvir e colocar em prática. Para que minha casa seja abençoada. Para que minha vida seja abençoada. Que onde Deus entra, irmãos, o inimigo não pode ficar. Não pode e não fica. Então, se você convidar Deus para entrar na tua casa, Ele vai entrar. Se você convidar Deus para entrar no teu coração da liberdade, Ele vai entrar e vai fazer. Mas tudo vai de nós. Tudo vai de nós aproveitar as oportunidades que temos todos os dias, como essa de hoje. Para que o Senhor venha se agradar de nós, venha estar cada vez mais perto de nós, que é o que Ele quer, estar cada vez mais perto de cada um de nós aqui. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o meu, Ele é o teu Pai. O Pai que tem o melhor para nós. E quer nos levar para morar com Ele. Quer nos levar para morar com Ele. E para nos entregar aquilo que Ele preparou para cada um de nós que nós não pedimos. Amém? Tem glória a Deus? Vamos orar. Pai, eu quero apresentar esse momento às famílias em tuas mãos, Pai. Eu oro pelas famílias que estão aqui, pelas famílias que acompanham a transmissão também, Senhor. Que o Senhor possa vir de encontro a essas famílias, Pai. O Senhor sabe como cada um estão, Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor, a casa, Pai. O Senhor passa por cada cômodo, Senhor. Que o inimigo vem bater em retirada, Pai. Onde tem desespero, tem contenda, que haja a Tua presença, a Tua paz, a Tua alegria, Senhor. Que muitos aqui querem a Tua presença na casa de cada um e vão clamar a partir de hoje aqui, Senhor. Visita cada família, o Senhor sabe o que passa, o que precisa, o financeiro, como está o relacionamento, como estão os filhos, apresento tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Você vai colocando por terra todo o mal, você vai neutralizando e lançando por terra toda inveja contra essas famílias, que foi lançada palavras de maldição, som contrário, todo levante de Satanás para que não venham estar no caminho, todo engano, que você vai lançar por terra, Senhor. Você vai lançar por terra, meu Pai. Abençoa a casa de cada uma, volta para casa, Senhor. Quem está na transmissão também, abençoa a casa nesse momento, visita, faz tua obra, Senhor. Que sejamos mais, meu Pai, possamos mais te agradecer pelo que o Senhor faz para conosco, Senhor, reconhecer o que o Senhor faz para conosco, meu Pai. Te peço, Senhor, onde o Senhor encontrar liberdade nesta noite, a partir de hoje, o Senhor vem entrar e fazer a tua obra, o teu querer. Onde o Senhor encontrar liberdade para que essa pessoa possa estar cada dia mais aos teus pés, mais perto de ti. O que o inimigo vem bater em retirada, em nome de Jesus. Abençoa a casa, família, os filhos, o trabalho, a semana, o automóvel, tudo que forem fazer, que o Senhor vá à frente, Pai. Se assim o Senhor for convidado, quebra barreiras, quebra impedimentos, Pai. O Senhor sabe o que vem por aí, nós não sabemos, Pai. Toma-nos em tuas mãos, porque Tu és soberano e maravilhoso, Pai. Nós somos nada sem Ti. Obrigado por essa oportunidade de poder Te ouvir, por estar na Tua casa e ter a oportunidade de colocar em prática. Eu declaro que somos abençoados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguém aqui está com alguma dor em alguma parte do corpo, dor na cabeça, em algum lugar assim ou não? Se tiver, já vem aqui na frente, para poder vir curar, para poder vir libertar. Quer fazer algum exame, alguma coisa? Não tem? Todo mundo abençoado? Que continue assim então, que Deus continue abençoando cada vez mais. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós e nós possamos dizer amém. Que somos abençoados, damos glória a Deus e as palmas são para o Senhor. Quarta-feira de tudo novamente.